Saudações pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Bom, e hoje vai ser um breve overview, já não sei mais o nome que se usa aí na comunidade hoje em dia, então eu falo todos aí ao mesmo tempo, sobre Zagor Color, né, ou Color Zagor, como ele é conhecido lá fora. A Mythos, ela reproduz o título original, número 1. Nada mais é do que uma Zagor colorida, só que em outro, não vou chamar de outro formato, mas um outro papel. Porque o formato, como vocês podem ver, ele é italiano. Estou colocando aqui até a Zagor Classic do lado, só para vocês terem uma ideia em relação à dimensão dela. Portanto, o que muda aqui não é tanto o formato dimensional dela, mas sim a qualidade do material, né? Ou melhor, o tipo de material. Eu acredito que aqui o termo certo não seja qualidade. A gente tem então um papel cartão, só que diferentemente desse daqui da Classic e do título agora regular do Zagor, né, chamado de nova série, que eles trabalham com um cartão brilhoso, né, brilhante na capa, esse daqui ele é fosco, então já começa com esse diferencial. A gramatura é a mesma e aí a diferença mais drástica que a gente tem aqui é, de longe, primeiro, a colorização, tá, da HQ inteira. Toda a história aqui ela é colorida, e o papel couché, diferentemente das anteriores que eu acabei de mostrar, que trabalham com material offset, e das mensais especiais e Zagor Extra e todas as publicações anteriores dessa nova leva que utilizavam papel jornal, esse daqui opta por esse formato. Ele é muito semelhante ao Zagor Origins, né? O estilo do material. Na verdade é praticamente o mesmo do Zagor Origins, só que muda aqui o tamanho, tá? O Zagor Origins ele é maior. Só para motivo de comparação, então eu coloquei aqui a Zagor Origins também só para você ver. A dimensão aqui ela é diferente, então o grande diferencial está nisso. Mas a gramatura da capa ele é praticamente a mesma, se não for a mesma, e ambas possuem um material fosco, em vez de brilhante, como o convencional que está sendo publicado atualmente no momento aqui no Brasil. O interior também é semelhante pela colorização, mas tem que ficar claro que aqui trata-se, né, de duas propostas diferentes. De um lado, daqui da Color, a gente tem o Zagor tradicional, né, como ele foi concebido lá desde o início, e aqui a gente tem uma nova proposta editorial para um novo público. Então a gente tem aqui um material totalmente colorizado, tá, em papel couché, algo que com certeza vai atrair um novo público, vai atrair até pessoas que conhecem o Zagor, né, já leram o Zagor alguma vez na vida, só que nunca teve interesse de colecionar. Essa daqui ela pode ser um diferencial porque você vai ter um material diferente do tradicional e com uma periodicidade bem espaçada, porque a princípio essa Zagor aqui ela seria semestral ou até anual. Em relação ao conteúdo, como eu já havia falado antes, ele segue mais ou menos a regra do desenho, ou seja, é um material que remete ao Zagor tradicional, ao tipo de publicação tradicional do Zagor que a gente está acostumado a ver aqui e na Itália, por consequência. Essa publicação ela saiu em 2013, originalmente lá na Itália, e ela está vindo agora aqui para o Brasil no final de 2021. Então é provável que em 2022 a gente tenha a Color 2 e 3 ou a 2, pelo menos. Eu acredito que em relação à periodicidade, é mais as vendas que vai determinar como ela vai funcionar ou não. Cancelada, eu tenho quase certeza que ela não vai ser. Principalmente porque as outras linhas editoriais dos Zagor estão conseguindo se manter, né? Teve até um certo boom, podemos chamar assim, salvo aí as devidas proporções e exageros, mas por uma revista, né, de um personagem que estava prestes a ser cancelado, você teve essa revitalização, então eu acredito que essa Zagor, assim como as outras, também veio para ficar. Em termos de conteúdo, mas sem dar spoiler, o que o leitor vai encontrar aqui, inicialmente? Como eu havia mencionado, o leitor vai encontrar um Zagor aqui nos seus moldes tradicionais, clássicos, mas não tanto, né, como o Zagor lá do Sérgio Bonelli, no início, ou até o do Galeno Ferri, também no princípio da criação do personagem, mas aquele Zagor que eu posso chamar de mais contemporâneo, que a gente já está acostumado a ver, que é um Zagor que faz um misto, né, de histórias que abordam o gênero terror, comédia, aventura e tudo mais que for possível ao mesmo tempo. Mas em relação ao conteúdo, né, eu tenho umas ressalvas aí a fazer. Esse é um tipo de material, por exemplo, que tirando a abordagem, a roupagem dele, estética, né, melhor dizendo, e física, ele não tem nada de diferente a oferecer, tá? E isso não é uma crítica, tá? Eu tô apenas dizendo o que o leitor vai encontrar aqui. Essa Zagor Color, ela lembra muito uma revista mensal do Zagor. A grande diferença que vale ser citado aqui também, que diferencia ela, né, como eu acabei de dizer, da antiga mensal e da atual Classic, é que as histórias são contidas. Então ela é mais semelhante ao Zagor Nova Série do que as outras linhas editoriais. Então saiba que esse, inclusive, eu acredito que vai ser um dos atrativos, né, para esse novo colecionador de Zagor que não faz
as outras linhas, mas que talvez por meio desta, né, ele possa fazer as outras também. Essa característica de compor apenas histórias fechadas é um grande diferencial em relação aos outros materiais, não só da linha do Zagor, mas que a gente tem aí no mercado, principalmente fora da Bonelli. Como eu estava dizendo, esse tipo de história, melhor dizendo, lembra muito uma Zagor mensal qualquer, né? Então a impressão que dá é que a gente está lendo uma Zagor mensal, só que foi colorizada em um papel superior. Só isso, ponto. Mas para quem é leitor não tão antigo, né? Mas eu não posso deixar de usar esse termo, né? Mas um leitor mais antigo de Zagor, então ele vai perceber que, na verdade, essa é uma história que, a rigor, ela não é protagonizada pelo Zagor, mas sim pelo Capitão Fischlag, um personagem muito recorrente, né, nas histórias de Zagor, desde o seu surgimento, e que aqui os leitores vão conhecer a origem dele. Então esse é o diferencial em relação ao HQ. Ela não é protagonizada pelo Zagor e Chico, apesar os dois estarem, né, em todo momento, em todas as páginas dentro da revista, salvo aí os flashbacks das histórias contadas aí pelo Capitão, a gente percebe que a história é sobre ele, sobre o passado dele, que volta agora à tona, né, volta ao presente para assombrá-lo, e aí ele pede ajuda ao Zagor e Chico para tentar resolver. Como eu havia mencionado, então a gente tem aqui a história, a gente conhece na verdade um pouco mais do passado dele por meio de flashbacks contado pelo próprio Capitão, e que é um passado que nem a tripulação dele, do Golden Baby, conhecia. Então é isso que o leitor vai encontrar aqui, tá? Uma história de origem, na verdade, né? Mas que se passa no presente, todos os acontecimentos e tal, todo o mistério sendo resolvido e a ação, só que não deixa de ser uma história de origem do Capitão Fischlag. Inclusive até vai ser explicado aqui o porquê do termo, né? Desse nome, como surgiu esse nome e incluindo até a perna de pau dele, que é bem diferenciada, né? Que na verdade não é de pau, a gente descobre aqui. Aqui é uma história padrão do Zagor, então a gente pode esperar encontrar bastante ação, mistério e uma dose aí de terror, de sobrenatural. Mas aqui o sobrenatural ele não vai aparecer, tá? Então ele pode até agradar aquelas pessoas que não estão ainda tão familiarizados com o conceito de Earth Western, onde a gente não vai trabalhar aqui com elementos sobrenaturais, apesar de a todo momento a gente está sujeito a isso dentro da história. Mas a gente vê que toda a trama aqui ela é mais crível, né, e pautada na realidade. Mesmo os eventos aqui mais fantásticos, eles são possíveis, né, e viáveis de acontecer. Fora toda a parte cômica, que é, obviamente, protagonizada pelo Chico. Isso também está presente aqui em vários momentos. Então, em resumo, é isso que o leitor vai encontrar. Tanto o leitor novo quanto o veterano, é isso. O novo, ele não vai perceber nenhum desses elementos que eu mencionei. Para ele vai ser uma história qualquer do Zagor, ele vai falar, ah, tá, legal, se ele nunca leu nada do Zagor, então ele vai achar ok, né? Talvez ele nem goste muito e ache que talvez não vale a pena continuar, a não ser pelo acabamento. Ele tenha gostado muito do acabamento, ela tem uma periodicidade bastante espaçada, então ele vai dar uma chance e vai continuar. Agora, o leitor veterano, justamente, ela fala muito mais para ele, porque trata-se, como eu mencionei, de uma história de origem, de um personagem aí recorrente do Zagor, que pode ser encontrado nessa edição aqui. A Zagor Nova Série número 3, ela explora uma aventura com a presença do capitão e toda a sua tripulação, mas aqui sem mencionar origem nenhuma. Mas ela é protagonizada também por um dos integrantes dessa tripulação do Golden Baby. Vale muito a pena essa história. Para mim, a número 3 é uma ótima porta de entrada, principalmente para conhecer o lado de terror e sobrenatural dentro aqui da linha editorial de Zagor. Então, esse foi o Zagor Color, ou Color Zagor, número 1, com 130 páginas de histórias, mais as 2 de editoriais e tudo mais, totalizando aí 132. Tanto o público leigo mais novo quanto os leitores veteranos, eles vão estar amparados, né, por uma introdução feita aqui pelo próprio Buratini, que vai explicar, né, o porquê dessa linha editorial do Zagor, que começou lá em 2013 na Itália e continua até hoje, e que, portanto, né, foi um sucesso. Também vai contar os elementos trabalhados aqui nessa história, vai falar a respeito, né, do desenhista, do Venturi, do traço dele, e de outros trabalhos também realizados, né, pelo artista, dentro e fora da Bonelli. Então, esse foi Color Zagor número 1, Os Fantasmas do Capitão. Então foi isso, espero que tenha ajudado aí a esclarecer a dúvida de quem tinha a respeito de como é a edição, o que ela é e o que ela contém, e qual é o material dela, né, do ponto de vista gráfico e físico. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.